Paz e graça, querido e amado irmão, que alegria estar nessa sétima aula da Escola Bíblica Digital, preparação para o batismo. Logo após essa aula, eu estarei lançando no grupo também, lá, o nosso teste surpresa lá, né? Surpresa não, que eu já havia avisado, mas um teste abençoado para nós descobrirmos o que estamos captando dessas aulas do batismo. Vamos começar, então, nossa sétima aula, hoje falando sobre o pecado. No princípio, o homem vivia em estado de inocência e mantinha perfeita comunhão com Deus. Queridos, quando a gente fala aí que o homem vivia em inocência, ele não tinha o conhecimento do bem e do mal, ele não tinha ainda, não havia pecado, ele tinha nessa condição o que nós chamamos aí do verdadeiro livre-arbítrio. O que significa isso? Ele podia escolher livremente. Hoje nós não temos livre-arbítrio? Não. Hoje nós não consideramos que tenhamos livre-arbítrio. Hoje nós chamamos de livre agência. Por quê? Porque após o pecado de Eva e Adão, todos nós fomos contaminados. Tá? E tudo que logo após essa contaminação foi deturpado por essa contaminação. É como, vou dar um exemplo bobo, né? É como você pegar um guardanapo e limpar a boca com ele. Depois de estar comendo, você pega, limpa a boca com ele, né? Ou o nariz, o que seja, você usa ele e depois usa ele para limpar o interior de uma caneca ou de um prato, alguma coisa. Será que esse interior desse prato, dessa caneca, vão estar limpos? Né? Provavelmente não. Então é isso que acontece, nós fomos contaminados pelo pecado, né? Pela desobediência e tudo depois que nós fazemos hoje, todas as ações que nós fazemos hoje são contaminadas pelo pecado. Né? É verdade que aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador se rendem e começam agora a abrir mão da sua vida carregando a sua cruz e aceitando a vida de Cristo como objetivo dele para a vida, são santificados. O que significa isso? Agora eu não peco mais? Não, eu peco. Mas eu não sou mais escravo do pecado. Eu não vivo mais em pecado. Né? Eu peco, eu erro, eu me arrependo, volto ao Senhor. Eu não pratico uma vida de pecado. E isso é importante, irmãos. Isso é importante a gente saber que há períodos na vida, sim, que a gente tem mais dificuldades, há locais, há circunstâncias na nossa vida, dentro do nosso coração, que a gente sofre mais, porque o nosso comprometimento com o pecado era maior, né? Mas o Senhor nos liberta. O Senhor sempre nos dá a graça de nos libertar, falar o nosso coração e não sermos mais acusados pela nossa mente, pelo diabo e principalmente livres do pecado e da morte eterna, né? Então, eles eram inocentes, né, em perfeita comunhão com Deus. A palavra de Deus diz que Deus passeava com eles no final da tarde. Isso é uma maravilha. Mas cedendo à tentação de Satanás, né, num ato livre de desobediência contra o seu Criador, o homem caiu no pecado e assim perdeu a comunhão com Deus e dele ficou separado. O pecado nos separa de Deus. E toda tentação, Deus, a palavra usa esse termo tentação, porque Deus a ninguém tenta. Tiago vai nos ensinar aí, dizendo, Deus te tenta para te cair no pecado. Não, Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados, diz a palavra de Deus, através da vida do Tiago, que nós somos tentados pelas nossas concupiscências, nossos pecados, nossos desejos exagerados, né? E daí nós cedemos à tentação do diabo, ele vai dourar aquela pílula, nós olhamos, como fez Eva, né? Olhou para aquele fruto e disse, mas esse fruto é bom, isso é gostoso, vamos fazer, e aí vem, e ele dá ali, Tiago também vai nos explicar que depois da tentação, depois do pecado ser consumado, ele gera a morte, né? E é bem isso que está dizendo, essa separação, né? Essa separação de Deus é a morte espiritual. Em consequência da queda de nossos primeiros pais, todos somos por natureza pecadores e inclinados à prática do mal. Fica muito claro isso, né, irmãos? A gente vendo a palavra de Deus e olhando para as nossas vidas. Tu não precisa ensinar um bebê
a bater no outro, a morder o outro, uma criança mentir. Não, isso aí é natural, é dela mesmo. Todo pecado é cometido contra Deus, sua pessoa, sua vontade e sua lei. Então quer dizer que quando nós pecamos, nós ofendemos ao Senhor. Ao Senhor, né? Há pecados que contaminam o corpo, mas todos eles são contra Deus, são contra a vontade de Deus, o senhorio de Deus, né? Contra a presença de Deus. Mas o mal praticado pelo homem atinge também o seu próximo. E essa é uma realidade, né? O pecado maior consiste em não crer na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Salvador pessoal. Por que ele bota pecado maior? Não é que haja grau de pecado, mas não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador é um ponto pacífico de uma vida se condenada ao inferno. Aqueles que querem ir para o céu necessariamente devem aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Devem entregar sua vida a Cristo e dali em diante passar a viver a vida de Cristo, não mais a sua. Quando nós negamos esse senhorio, nós não recebemos essa salvação. E por isso que ele faz essa constatação que o maior pecado, porque é o que nos impede diretamente. Você pode aceitar a igreja, você pode aceitar uma religiosidade, você pode aceitar um monte de coisa, mas se não aceitar Jesus Cristo e a vida de Cristo em você, o arrependimento, a contrição em Cristo Jesus, que é a cruz, né? Você não estará no céu. Você deve aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Como resultado do pecado, da incredulidade, da desobediência do homem contra Deus, ele está sujeito à morte e à condenação eterna, além de se tornar inimigo do próximo e da própria criação de Deus. Hoje nós vemos muito claro isso, os homens estão se matando, há tanto homicídio, feminicídio, há tanto abandono, ódio, destruição, nós vemos as guerras, nós vemos as mortes, nós vemos as coisas, isso é muito claro, a destruição da natureza, a destruição dos próprios corpos, né? Pelo abuso de droga, álcool, sexo livre, uma forma grosseira, né, de distorcer o amor. Então nós vemos muito claro, e isso é a verdade. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para fazer a vontade dele e viver, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E nós, como cristãos, temos que experimentar essa vontade boa, perfeita e agradável. Separado de Deus, o homem é absolutamente incapaz de salvar-se a si mesmo e assim depende da graça de Deus para ser salvo. Queridos, nós não podemos nos salvar. Não tem o que você faça para merecer a Cristo Jesus, para merecer a salvação. Você absolutamente é incapaz de agradar a Deus. Não há nada em você que possa te garantir a salvação a não ser Cristo Jesus. A aceitação dele como Senhor e Salvador, o arrependimento e a conversão. Conversão a quem? A ele, a vida dele, ao caminho dele, a igreja dele, os princípios dele. Não há outro evangelho. E aí é um perigo da religiosidade. Porque muitas vezes nós pensamos que ir na igreja, dar dízimo, cantar todos os hinos, fazer caridade, isso é ser salvo, isso me garante a salvação. Não garante. Você pode fazer tudo isso, inclusive, como diz lá no Sermão do Monte, você pode expulsar demônios, curar enfermos, você pode profetizar e ainda assim ir para o inferno. Por quê? Porque você não faz isso para a glória de Deus e você não faz isso num relacionamento pessoal e verdadeiro com Cristo Jesus. E nós somos capazes sim de viver como os fariseus viviam. Hoje nós levantamos o dedo e dizemos como é que pode existir pessoas como os fariseus, como os saduceus, né? Como os mestres da lei, que mesmo diante de Jesus não se converteram, não se entregaram, a maioria deles, muitos se converteram, é verdade, mas a maioria, o sinédrio, homens que viveram para Deus e viviam para Deus, mas hoje nós fazemos isso. Hoje nós temos Cristo Jesus, temos a sua obra, vivemos na sua igreja e temos a plena condição, através do poder do Espírito Santo,
de ver a Cristo Jesus, de ver a sua obra, de constatar nas coisas criadas a revelação geral e também a específica através de Cristo Jesus, e não abrimos o nosso coração, Senhor. Vivemos uma vida para satisfazer a nós, vivemos uma vida, como diz ali Mateus 6, fazendo as coisas para agradar homens. Cuidado, cuidado. O que você faz com a mão esquerda, que a direita não veja. Faça tudo para glorificar a Deus e para honrar a Deus, não para você receber a honra, a glória neste mundo. Jamais. Nós não desejamos isso. Queridos, terminamos essa 7ª aula brevemente. Espero que você tenha visto, se dado conta do pecado na sua vida e a atitude que você deve trazer sempre na sua presença é o arrependimento, é a humildade, é dizer: Senhor, eu sou pecador, eu necessito do Senhor, eu necessito de Ti. E aí, para a próxima aula, a 8ª aula, nós vamos falar de salvação. Salvação. Esteja com a gente. Muito obrigado por estar com mais esse vídeo. Espero que seja de bênção para a sua vida. Em nome de Jesus, queridos. Deus abençoe a todos.